A paz do Senhor. O que Deus decidiu está decidido. Sobre a soberania divina em determinar as coisas. Em Jó 42:2, Jó se rende ao Senhor e disse: bem sei que tudo pode, nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Em Jó 9:12, lemos que fará restituir quem lhe dirá que fazer. Em Isaías 40:14-15, o profeta Isaías escreve com que tomou o conselho para que desse entendimento e lhe mostrasse a vereda do juízo, e lhe ensinasse sabedoria, e lhe fizeste notório o caminho da ciência, e as nações são consideradas por ele como gota de um balde, recompor muito das balanças, eis que lança por aí a ilha com uma coisa pequeníssima. Então, o Senhor, Ele conhece o nosso profundo e o nosso escondido. Ninguém pode impedir o trabalhar de Deus. Operando Deus, quem impedirá na minha vida e na tua vida? Lemos aqui, ó. O que nos faz mais admirar o nosso Deus é que, apesar de ser dono exclusivo do poder, ele não age como um soberano disposto, inflexível. Muito pelo contrário, ele não resiste um coração quebrantado e contrito. O Senhor, ele não resiste uma pessoa que vai para a presença dele e se rasga na presença dele, uma pessoa que chora, uma pessoa que fala a verdade, porque o Senhor, ele conhece o nosso profundo, o nosso escondido. O Senhor, ele sabe o nosso deitar, o nosso levantar. O Senhor, ele sabe quando você tá falando a verdade, quando você tá mentindo, porque tem pessoas que não oram de verdade, tem pessoas que não faz de verdade aquilo que está no coração, não desabafa para Deus. E o Senhor, ele quer pessoa que fale a verdade, porque o Senhor, ele sabe o que você está passando, mas o Senhor precisa que você se rasgue na presença dele, chore na presença dele, porque ele manda o Consolador para te consolar. E operando Deus, quem impedirá na minha e na sua vida? Se o Senhor disse sim, ninguém pode fazer o Senhor voltar atrás, porque o Senhor, ele não volta atrás. O Senhor, ele não falha. O Senhor, ele não mente. Se o Senhor determinou algo na tua vida, o Senhor, ele é fiel para cumprir. A palavra de Deus continua dizendo aqui, de acordo, 2 Reis, as lágrimas e a humilhação do piedoso rei Ezequias comoveram tanto o coração amoroso do Senhor, que o próprio Senhor alterou determinação divina sobre a morte de Ezequias. Ezequias, ele iria morrer. Mas Ezequias, ele não se conformou. Ezequias, ele orou a Deus e o Senhor se comoveu com a oração dele e o Senhor deu mais anos de vida. O que o Senhor está dizendo para mim e para você é que às vezes a gente aceita muito o que as pessoas dizem, o que as pessoas determinam sobre a nossa vida, em vez de quando uma pessoa determinar algo sobre a nossa vida e a gente fazer como Ezequias foi. Ele foi para quê? Ele foi, eu vou pela presença de Deus, eu vou me rasgar, eu vou me render, porque eu não aceito. E o Senhor se comoveu. E o Senhor fez o quê? O Senhor acrescentou, porque Ezequias, ele foi sincero, ele se rasgou. E o Senhor está atrás de pessoas que se rasgam na presença dele, que falem a verdade, porque o Senhor, ele está ali para te ouvir. O Senhor, ele não faz exceção de pessoas. O Senhor não está falando que ele só escuta as pessoas que não pecam, que não estão no mundo.
Não, o Senhor, Ele está falando, eu estou atrás de verdadeiro adorador, eu estou atrás de pessoas que é sincero comigo, eu estou atrás de filho que precisa de mim. O Senhor não está falando aqui para mim e para você que Ele está atrás de pessoas que tá ali todos os dias na presença dEle. O Senhor não está falando que Ele está aqui atrás de pessoas que não bebem, de pessoas que não fumam. Não, o Senhor, Ele está falando assim: eu amo você, mas eu não amo o que você faz. Eu estou aqui para te ouvir. Abandona o teu pecado, vem até a mim, que eu vou escrever uma história nova. Eu mudo o cenário da tua vida, mas para isso precisamos nos render, precisamos nos entregar de verdade, porque o Senhor está aqui para poder nos escutar o tempo todo. Glórias a Deus. Aqui em Jonas 3, 1 até o 10, se você acompanhar aqui eu não tenho até o 10, arrependimento e a convenção sincera do Nevitãs levou o próprio Deus a alterar a sua determinação em destruir a cidade de Nínive. Amós 7, do 1 até o 6, intercessão do profeta levou o próprio Deus a alterar a sua determinação em castigar a Israel por muitas vezes. O que o Senhor está falando ali em Jonas, Ele iria destruir aquela cidade. Mas aquele povo, eles se prostraram, eles se arrependeram dos maus caminhos, eles se arrependeram do pecado e eles se renderam na presença. Eles adoraram a Deus de verdade. O que o Senhor está falando, que muitas vezes o nosso maior problema é que a gente aceita aquilo que as pessoas determinam na nossa vida. Todas as vezes, se alguém vir determinar algo na tua vida e você pegar aquela palavra ali que aquela pessoa está falando e você falar assim: Senhor, eu não aceito isso sobre a minha vida. Senhor, muda a minha história. Senhor, me cura. Senhor, eu não quero isso, Senhor. E o Senhor, Ele vai lá e Ele muda a tua história e Ele muda o decreto. O Senhor fala: eu mudo o decreto sobre a tua vida. Se você se prostrar, se você se arrepender dos seus maus caminhos, se você se arrepender desse teu pecado, porque eu amo você, mas eu não amo o que você faz. O Senhor está dizendo para você: operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Se o Senhor disse sim, é sim. O Senhor não mente, o Senhor não falha. Fica com Deus.